em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, diante da tua vontade, nos entregamos por inteiro, Senhor. Que a tua presença, a tua mão, a tua graça possa ser conosco nesse culto. Nos ajuda, Pai, a te louvar, a te glorificar, a entoar louvores ao teu nome, Senhor. E que no nome santo do teu Filho Jesus Cristo nós possamos entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós viemos entregar ao Senhor. Não deixe sair daqui, Pai, da maneira que nós entramos, nos muda, nos molda, fala conosco através dos louvores, através das canções, através da tua palavra, através da vida de cada um. Em nome de Jesus, conduz esse trabalho, Pai, conduz as nossas vidas, conduz os nossos lábios, e que tudo que nós fizermos aqui, Pai, seja para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Fazer o período da oferta é no meio do louvor. Quem tiver sua oferta, só se encaminhar no lugar de colocar a oferta enquanto a gente luta.
Bom? Nós sabemos que a casa do Senhor ela funciona através de muitos esforços. Tem o esforço físico, o esforço espiritual, o esforço sentimental e o esforço financeiro. Infelizmente, para a gente construir algo, o esforço financeiro tem que ser muito maior. Não que ele se sobreponha aos outros esforços, mas sem ele, nós teremos que inserir muito mais esforço físico e muito mais esforço sentimental e espiritual. Então, para que nós andamos sempre alinhados, os nossos esforços eles têm que também estar sempre alinhados. E eu não falo só de dinheiro. Quando eu venho ao culto, eu posso ofertar o louvor, eu posso ofertar uma palmas, uma música, uma animação, uma oração. Então, para nós andarmos alinhados, nós temos que ofertar e fazer com que os nossos esforços estejam sempre em constante aplicação. Vou aplicar meu esforço de sentimentalismo, de espiritualismo, esforço físico, mas também meu esforço financeiro. A minha oferta, o meu dízimo. Não consigo ofertar dinheiro, vou ofertar meu louvor, vou ofertar minha alegria, vou ofertar meu coração ao Senhor. Amém? Quem quiser ficar em pé, quem quiser ficar sentado, pode ficar à vontade, tá bom? Nesse momento no Senhor. Se você precisa de hoje de se encher do Senhor, se encher do Espírito dele, se encher da presença dele, comece a clamar por isso. O Senhor, me enche de novo, me enche da sua presença de novo. Eu quero te sentir de novo, eu quero ser cheio do Senhor de novo. Em Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e toda a casa onde estavam sentados se encheu. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós devemos crer nessa palavra, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe, comece a glorificar o nome do Senhor no seu lugar, comece a exaltar o nome dele no seu lugar, comece a derramar a presença dele. Fala, Senhor, eu quero ser cheio de ti, eu quero me derramar da sua presença, eu quero se encher a tal ponto, Senhor, que meu corpo vai sentir. Comece a pedir ao Senhor mais e mais da presença dele, comece a clamar, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Derrama o teu Espírito, Pai, sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja, Senhor. Sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Sobre a vida em nós, Senhor. Continua no espírito de oração. Essa música fala sobre medo. E quantas vezes nós escutamos a voz do inimigo, nós escutamos o inimigo nos desencorajando, escutamos as pessoas nos desencorajando, esquecemos de ouvir o que o nosso Pai diz sobre nós. Esquecemos de ouvir aquilo que Deus está dizendo sobre nós.
Então, que nós vemos hoje receber essa palavra de sermos fortes e corajosos, não porque nós somos pela nossa própria força, mas porque o nosso Senhor é forte. Então, continue adorando o Senhor, continue deixando Ele falar ao seu coração, ministrar ao seu coração, deixe Ele derramar aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida hoje. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim, forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, escondo em mim, e vai ser sempre assim. 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Você tem alguma situação que você tem sentido medo, que você tem sentido desânimo, sabe? Escuta o Senhor falando isso pra você. Seja forte e corajoso. Não tema e não desanime. Eu sou o seu Deus. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e
vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Amém? A gente vai para a palavra agora. Queria que vocês tivessem bastante atenção, porque eu costumo usar muitas referências e se a gente não tiver ficar atento um pouquinho, ou anotar ou se ligar, acaba que não faz nem sentido o que eu falo. Já podem ir abrindo a Bíblia em Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2:20 fala, o título lá em cima fala justificação pela fé em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora levo no corpo, ou em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a palavra-chave da ministração de hoje, que é já fui crucificado com Cristo. Tem uma música que fala sobre isso, a gente já conhece. Várias palavras que tratam sobre ser crucificado com Cristo, o que é ser crucificado com Cristo. A gente vai abordar um pouquinho mais do que significa, o real significado de ser crucificado com Cristo. Queria também que vocês abrissem em Lucas, capítulo 5. Pega a minha outra Bíblia, essa daqui está com as páginas novas aí, né? Lucas 5 fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando azeites. Entrando num que o afastasse um pouco da praia, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Pedro, leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro
prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante serás pescador de gente. E, arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então a gente leu Gálatas 2:20 e agora leu Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Todo mundo sabe e conhece o chamado de Pedro, né? Quando Jesus chegou para chamar Pedro, como a palavra fala, ele tinha passado a noite pescando e não conseguiu pescar nada. E para quem pesca com rede, lança tarrafa, acho que ninguém já lançou tarrafa, né? Quando era mais novo. Ninguém lança tarrafa no fundo porque fechar por debaixo, né? Ela não fecha. Daí Jesus pede para ele chegar lá no fundo e lançar a rede. Naquele tempo não era tarrafa igual hoje, era uma rede mais rústica. Daí Jesus leva ele para o fundo para ele pescar e ele enche o barco. Todo mundo sabe que não cabe mais só no barco dele, mas sim no barco dos amigos, e é tanto peixe que quase afunda. Mas Jesus deu algo para ele e em seguida ele dispensou o que Jesus deu. Mesmo com o barco cheio, Pedro, quando chegou à praia, deixou tudo o que tinha pescado e seguiu Jesus. Jesus poderia muito bem ter chamado Pedro antes da pesca, né? Vou entrar no seu barco aqui, vou ministrar, me segue. Ou chegado na praia e chamado Pedro para ser um discípulo sem que ele fosse pescar, sem que ele tivesse uma pesca. E daqui eu estava lendo e escutando sobre essa palavra, ou sobre essa ministração também. E sempre Deus ele não vai querer que ele seja a última escolha da gente, a última opção, o último recurso. Pedro tinha passado a noite toda pescando, certo? Então o que viesse para ele sendo oferecido era o último recurso dele, era lucro. Você vai ser pescador de homens, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele tinha passado a noite sem pegar nada. Era a última escolha dele, era o último recurso que ele tinha. A última opção seria Jesus chegar na vida dele. Mas assim como foi com Pedro, às vezes acontece comigo e com você. Jesus nos dá uma pesca, que pode ser financeira, social, espiritual. E Ele quer que nós escolhamos a quem seguir, os peixes ou a Jesus. Deus, Ele não quer que nós o buscamos no último dos recursos. Quando não tem mais nada o que escolher, eu vou escolher Deus. Já tentei gastei todos os meus dinheiros, tentei de todos os jeitos, agora só resta o jeito de Deus. Deus não quer esse tipo de adoração, o tipo de servidão, o tipo de seguidor que segue depois que esgotou todas as opções. Deus, Ele deu, através de Jesus, né? Ele deu a opção a Pedro. Estou te dando os peixes, que é o que você quer. E daí Pedro ele tem uma escolha, assim como nós também temos uma escolha. De seguir Jesus ou de ficar com os peixes. E é interessante que o recurso de Pedro naquele tempo, para pagar as dívidas, pagar os impostos da Roma, era pescar, vender o peixe, pegar o dinheiro, sustentar a família e pagar os impostos para Roma, que não eram poucos. E mesmo assim, ele reconhece que Jesus é um homem santo. A palavra, mais lá para frente, ele vai reconhecer que Jesus é filho de Deus, através do Espírito, né? E aqui ele não reconhece ainda. Ele larga aquilo que Deus deu para ele por um bem maior, que é estar com Jesus e ser quem ele foi chamado para ser. Sabe, isso me faz pensar nas vezes que Jesus, através da nossa busca diária, através do nosso comprometimento com a palavra, ele enche os nossos barcos com aquilo que nós temos falta. Porque Deus é um Deus de provisão. E Ele vai nos prover aquilo que nós temos necessidade. A gente pode não ver, mas está passando dia após dia sendo provido e sustentado pelo Senhor. E quando nossos barcos estão cheios, é aí que Deus espera que nós escolhamos a Ele.
Não quando o barco está vazio. Quando o barco de Pedro estava vazio, ele poderia escolher Jesus assim, ó. Não tinha mais o que ele perder. O que eu e você temos deixado ocupar o lugar de Jesus nessa escolha. Uma hora de lazer, uma hora de sono, de descanso, a comodidade, o medo, a vergonha, a timidez. Tudo isso ocupa um lugar que deveria ser de Jesus. E Deus nos dá aquilo que nós pedimos, segundo a palavra, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então Deus nos escuta e nos abençoa com aquilo que nós pedimos no tempo de Deus. E você já ouviu que alguns ministrantes falam, e eu creio que seja verdade, que muitas vezes Deus não nos abençoa porque Ele sabe que se Ele nos abençoar de tal maneira, a gente some, desaparece da igreja. Não que Deus esteja no templo, mas desaparece do convívio cristão, desaparece da casa do Senhor, desaparece da oração diária, desaparece da face do Senhor, e acaba que aquela bênção momentânea supera a intimidade com Deus e com Jesus e fica no lugar de Jesus. Deus quer que nós o escolhamos. A salvação, ela foi dada para nós através de Jesus, mas ela é para quem aceita Jesus. É uma escolha. Eu escolho servir a Cristo, eu escolho viver de uma maneira diferente, eu escolho estar crucificado com Cristo. Salmos 103, por gentileza, quem for anotar ou quem for abrir. Salmo 103, a partir do 13. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe e lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois o vento passa por ela e ela se vai, e o seu lugar não mais conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que lembram dos seus mandamentos para o cumprir. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos que excedem em vigor, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à vontade da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz ao Senhor, ó minha alma. Esse salmo, ele termina da mesma maneira que ele começa. Ele termina no versículo 22, bendiz ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. E a parte B fala, bendiz ao Senhor, ó minha alma. No começo, bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmo de Davi sobre sobre bem dizer as coisas que o Senhor fez e com o que bem dizer, né? Esse bem dizer você pode substituir por adorar. Adore ao Senhor, minha alma, com tudo que há em mim. E não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa de bondade amorosa e tenra misericórdia. Quem satisfaz a tua boca com as coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Davi está falando aqui sobre todas as coisas que o Senhor faz, pelas quais nós devemos nos lembrar de agradecer.
de adorar o Senhor. Muitas vezes nós chegamos no culto, não aqui, mas talvez em qualquer outro lugar ou em casa, desmotivados, e às vezes a gente esquece de tudo que a gente já viveu e foi sustentado pelo Senhor. Davi está falando que ele tem que se alegrar e adorar o Senhor com tudo que há nele e em todos os lugares que ele estiver. Adorar o Senhor com tudo que há nele. Bendiz ao Senhor, ó minha alma. O meu interior vai bendizer ao Senhor pelas suas maravilhas. Quais são as maravilhas que o Senhor fez naquele tempo e que ele ainda faz hoje? A sua benignidade é eterna, de eternidade em eternidade. Ele que sara nossas feridas, é Ele que cura nossas feridas, é Ele que nos dá alimento. Davi está lembrando por que nós devemos ser gratos ao Senhor. E lá no final, depois do versículo 16, ele fala uma coisa bem interessante, que é sobre aqueles que seguem os mandamentos do Senhor. Deus nos dá um livro de receitas para todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós queremos saber como proceder, nós podemos buscar na palavra, que Deus vai nos dizer como proceder. Eu não sei o que fazer na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Se eu procurar a resposta na palavra, Deus vai me dizer. Deus vai me guiar através da palavra, assim como o salmista fala. E como Pedro largou os peixes para adorar o Senhor, o seguindo, né? A Bíblia fala que ele se prostrou e adorou o Senhor, mandando que o Senhor se afastasse dele. Assim também o salmista nos ensina a fazer, sobre como adorar o Senhor. Bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Se eu estou aqui hoje, se eu tenho a graça de estar aqui hoje, de você também estar aqui hoje, é porque grandes foram as misericórdias do Senhor. Adorar o Senhor com toda a minha vida, com tudo. Não só com a minha teoria, não só com aquilo que eu sei, não só com aquilo que eu entendo, mas com as minhas práticas. Um evangelho que vive de teoria, ou um cristão que vive de teoria, o que seria a teoria? É aquilo que eu sei, mas que eu não faço. Eu vivo de teoria. Na teoria, tem gente que acredita hoje que está reclamando. Mas na prática, na teoria, muitas pessoas acreditam que são cristãos. Mas na prática, infelizmente, não são. Na teoria, nós acreditamos que estamos entregando o nosso melhor para o Senhor. Mas na prática, nós estamos devendo ainda muito mais. Quando o salmista fala para eu adorar o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu ser, não me esquecendo de todas as suas obras, ele fala para eu adorar o Senhor na prática. Não numa coisa que jamais será alcançada. É muito bom. Na teoria, tudo funciona. Na minha cabeça, tudo funciona. Todos os meus planos acontecem na minha cabeça. Os planos de construir um templo, de construir uma casa, de casar, de viver de uma viagem, de alguma coisa do tipo. Tudo isso acontece na nossa cabeça. Nós sonhamos coisas assim, nós vemos acontecer. Mas nós sabemos que na prática leva tempo e dedicação. Certo? Quando eu adoro ao Senhor, na prática, eu emprego aquilo que eu sei da teoria, que está na minha cabeça, na prática. Então, se eu sei que para adorar o Senhor eu preciso ser santo, me santificar, ter uma vida reta, na prática eu preciso fazer o quê? Eu preciso me santificar, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, para que quando eu vier cultuar o Senhor, não só na igreja, mas durante toda a minha vida, eu fazer isso na prática. Sabe, para não correr o risco de alguém dizer, olha, o irmão ele sabe muito sobre Deus, mas ele não é cristão não. Porque ele pratica totalmente diferente. Ele é crente só no que ele fala, mas ele é descrente em relação ao que ele pratica. Então, quando nós nos colocamos na condição de adoradores, e nós sabemos que a palavra já fala isso mais à frente, nós temos que fazer isso com a nossa prática. Porque, como Jesus falou para a mulher samaritana,
é chegada a hora que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito, na teoria, e em verdade, na prática. Aqueles que adoram o Senhor por completo, em espírito e em verdade, naquilo que eu sei e naquilo que eu pratico. Adorar o Senhor nas minhas práticas, isso vai muito além do que eu entendo de vir ao culto e cantar ou em prestar atenção à palavra. Eu preciso adorar o Senhor e bendizer ao Senhor nos negócios que eu fecho, para quem é microempreendedor, né? Que quase todo mundo é. Para quem é microempreendedor, eu tenho que adorar o Senhor nos negócios que eu fecho. Eu não posso roubar meu cliente e vir aqui cultuar o Senhor. Eu preciso adorar o Senhor quando eu sou ofendido. Preciso bendizer ao Senhor quando eu sou ofendido, porque outrora eu era ofensa ao Senhor. E Ele me perdoou, Ele me amou, Ele morreu por mim, ressuscitou, para que eu pudesse perdoar, amar a quem me ofende. Ah, mas eu vou perdoar quem me ofende? Uai, por que não? Nós não fomos perdoados. O nosso caráter não deve mudar em relação ao caráter das pessoas, mas sim em relação ao caráter de Deus, de Jesus. Quando eu compro ou vendo algo, quando eu sou ofendido, que eu posso ofender em troca ou dar amor. Porque sobre todas essas coisas, Deus governa. Muitas vezes nós saímos do controle, né? Quando nós saímos do controle é porque nós estamos no controle. Nós pegamos o controle de nossas vidas e agimos por conta própria. Agimos e fazemos coisas que desagradam ao Senhor e do nada a gente fala, não, agora eu vou deixar Deus tomar o controle da minha vida. Que o Senhor assuma o controle da minha vida. Mas a gente tem que entender que Deus nunca perdeu o controle de nada. Tudo que nós fazemos, seja errado ou certo, está no controle de Deus. Ele sempre esteve no lugar que Ele está. Ele sempre falou a maneira que Ele fala. Às vezes nós que olhamos para outro lugar. Deus sempre esteve no trono. Muitas vezes nós olhamos para o outro lado, mas Deus continua no trono. Nós achamos que tomamos o controle de nossa vida porque agimos errado, mas não. Tudo ainda está no controle do Senhor, no controle de Deus. Quando nós perdemos o controle, ou tomamos parcialmente o controle das coisas de Deus, e colocamos na nossa cabeça que agora nós que mandamos, nós esquecemos os princípios de Deus, nos afastamos do princípio de Deus, e acabamos que, ao invés de depositar nossas expectativas em Deus, naquilo que Ele pode fazer, nós depositamos expectativas naquilo que o meu irmão pode fazer, naquilo que o meu pastor pode fazer, naquilo que o meu cônjuge pode fazer. E daí é a receita para a frustração. Quando você espera algo de mim, que eu passe longe daquilo, que eu não consiga entregar aquilo, você não vai ficar chateado com Deus. Você vai ficar chateado comigo. Vai ser muito mais difícil você olhar para mim com os olhos que Deus olha para mim. E assim eu faço. Sabe, quando eu me magoo com alguém, é muito difícil olhar para essa pessoa com os olhos que Deus olha. Porque eu coloco no meu coração a expectativa que era nele, e não em Deus. Quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, nós conseguimos adorar o Senhor em meio a qualquer tribulação. Para nós tanto faz estar na bênção como estar na provação. A gente continua adorando ao Senhor, porque a nossa expectativa é nele. Quando Deus ia falar para Jacó e para Moisés também, sobre quem ele era, ele falava dos grandes feitos que ele fez. E assim como as pessoas falavam, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que libertou seu povo, que fez o maná cair do céu, que abriu água no meio da rocha, sempre sobre os seus grandes feitos. Quando nós adoramos ao Senhor, nós temos que lembrar os seus grandes feitos. Nós só estamos aqui hoje porque um grande feito do Senhor libertou o povo do Egito. Nós pudemos percorrer um grande caminho até a vinda de Jesus
Ele chegou, morreu e nos deu o direito de ser chamados filhos, por adoção. Quando eu crio expectativa em pessoas e não em Deus, eu deixo de adorar o Senhor e passar a adorar o homem. Eu deixo de prestar reverência ao Senhor e presto reverência ao homem. Mas quando o homem falha, eu deixo de adorar aos dois. Tanto a Deus quanto ao homem que errou comigo. E por criar expectativas, eu acabo esquecendo dos planos de Deus na minha vida. Daí é interessante que quando Deus liberta o povo do Egito, era para eles passar somente um tempo. Eles passaram muito mais tempo do que isso. Deus prometeu Canaã, terra prometida, para Isaac, não recordo, mas ele não entrou. A Bíblia fala que os heróis da fé, nem todos eles conseguiram chegar na promessa. Mas eles não dizem que a promessa não foi cumprida. A promessa de Deus se cumpriu e as pessoas deixaram de participar delas. Porque elas mesmas escolheram não participar. Jacó feriu a pedra. Isaac não entrou na terra. Moisés não entrou na terra. E eu e você corremos o risco de não participar das promessas de Deus na nossa vida. A gente acredita muito que o arrependimento nos coloca em algo que Deus vai fazer. Eu vou me arrepender para que o Senhor possa fazer. Se eu me arrepender hoje, o Senhor vai continuar a fazer. Se eu me arrepender hoje, o Senhor vai fazer algo por mim, algo pela minha família. Se a minha família se arrepender, o Senhor vai fazer milagres através da minha vida, na minha família. Só que o projeto do Senhor, ele vai acontecer você se arrependendo ou não. Haverá salvação você se arrependendo ou não. Não para você, para os outros. O plano do Senhor para uma igreja, para uma comunidade, para uma vida, para um ministério, vai acontecer você estando ou não. Porque as promessas do Senhor, os planos do Senhor, dependem dele. Se dependessem de nós, o povo nem do Egito tinha saído. Porque quando faltou comida, eles queriam voltar para comer esse bolo. Se dependessem de nós, que as promessas do Senhor fossem cumpridas, nós não viveríamos nenhuma promessa do Senhor. Porque nós esquecemos que Ele promete, nós não buscamos andar de acordo com a promessa, e o pior, nós murmuramos dos passos aos passos para chegar à promessa. Não diferente do povo que murmurou no Egito, no deserto. Todo mundo faz isso, nós continuamos fazendo. Quando eu me arrependo de uma vida que não é em adoração ao Senhor, que não segue o que o Senhor dita, quando eu não me arrependo, eu deixo de participar. Quando eu me arrependo, eu continuo participando daquilo que o Senhor está fazendo. O plano de salvação veio, Jesus, seguiu o seu percurso, ninguém conseguiu atrapalhar Jesus. Ele seguiu o seu plano completo. Veio, nasceu, estudou, se formou, batizou, ministrou, operou milagre, foi crucificado, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Ninguém conseguiu interferir no plano dele. Porque o coração do Senhor era voltado ao Pai. O coração de Jesus, como homem terreno, era voltado ao Pai. Nos momentos de medo, como homem terreno, Jesus pedia para afastar o caso, mas ele lembrava, mas se for da tua vontade, Pai, faz da tua vontade. Enquanto ele suava no jardim do Getsemane, ele falou, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Quando o escritor a Gálatas fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, naquela hora, Jesus como homem dizia, não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. A tua vontade é o que eu vou fazer. Quando eu
eu caminho com Cristo, eu sei que as misericórdias do Senhor são de eternidade, eternidade, e a cada dia. Quando a gente leu Gálatas 2:20, e vai ler mais à frente em Lucas, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e dia após dia me siga. Existe uma continuidade para seguir os planos do Senhor. Muitas vezes nós queremos as coisas por atacado do Senhor, seja na leitura, seja na meditação, seja numa entrega de palavra. Como é esse atacado? Eu tenho todos os dias a misericórdia do Senhor. Por que será que o Senhor tem que agir com misericórdia todos os dias comigo? Nunca passou pela nossa cabeça que o Senhor tem que agir com misericórdia todos os dias, porque nós, se não tivermos as misericórdias do Senhor, seremos consumidos pelos nossos próprios pecados? Todos os dias eu preciso da misericórdia do Senhor. Então todos os dias eu preciso negar a mim mesmo. Todos os dias eu preciso ser crucificado com Cristo. Todos os dias eu preciso ser perdoado e inserido naquilo que Deus já está fazendo. Eu me arrependo para poder participar do que Deus já está fazendo, passeando pela eternidade. Não para que Deus faça algo por mim. Deus vai cumprir já cumpriu, né? Gênesis ao Apocalipse, com a visão de João, por completo. E ele vai continuar cumprindo até a volta de Cristo. Quando a gente lê Apocalipse na entrega das cartas à igreja, ou na grande tribulação, nas trombetas tocando, gera um certo medo na gente. Mas isso não deveria ser assim. Se nós entendêssemos que o caminhar da igreja é um caminhar glorioso na terra, nós leríamos Apocalipse e entenderíamos com esperança e não com medo. O medo que João teve quando viu o livro aberto. Em Apocalipse 5, do versículo 4 ao versículo 5, João é arrebatado, Apocalipse 5, do 4 ao 5. João é arrebatado a uma visão, e nessa visão ele vê o livro da vida que tinha os 7 selos, escrito tanto por dentro quanto por fora, e o anjo clamava alguém que pudesse abrir o livro, e não existia ninguém na terra nem nos céus que pudessem abrir. E daí o versículo 4, se não me engano, fala: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O ancião, né, os 24 anciões que existem ao trono do Senhor, um deles viu que João se desesperou porque ninguém abriu o livro, e trouxe a memória de João que Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir para que abrisse o livro. E os versículos seguintes vai falar que João viu um ser com um cordeiro sentado ao trono e que abriu o livro. Se nós entendêssemos que o cordeiro que foi morto, Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, ele que abre o livro, desata os selos e que anota o nosso nome no livro da vida para que nós possamos ter a eternidade com ele, nós não precisamos mais chorar por ler Apocalipse ou pelas tribulações que hão de vir. A gente não precisa mais chorar por escutar um versículo pesado ou sentir medo por uma tribulação que virá, porque nós sabemos que Jesus venceu. E ele nos diz: olha, vocês vão ter aflição, mas não se preocupem. Tenham de bom ânimo, porque eu já venci. O plano não era para eu vir e vencer? Eu já venci. É só a gente continuar seguindo o que Jesus deixou para nós seguirmos
que nós seremos vencedores junto com eles, junto com Ele. O que Ele veio fazer, Ele já fez. Não precisa mais ninguém fazer. Eu não preciso mais ter medo do anjo, das portas do inferno se abrir, igual o hino que a gente ia louvar, das 7 trombetas, e os 200 milhões de anjos do inferno aparecer. Eu não preciso ter medo disso. Jesus venceu. Jesus venceu isso. Se a igreja vai ou não vai passar pela tribulação, isso é um problema da igreja. Jesus já venceu. É o que importa. Quando que ele vai vir, não importa, ele venceu. Se ele vir hoje, amém. Se ele vir amanhã, amém também. E eu não posso me esquecer de bendizer ao Senhor por esses grandes feitos. Levar uma vida de adoração ao Senhor é uma vida em que não vai faltar motivos para eu agradecer ao Senhor todos os dias. É uma vida que me faz chegar na igreja ou em casa e dizer assim, meu Deus, eu tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Sabe, se a minha vida ainda não está 100%, eu tenho que agradecer ao Senhor por ela não estar 100% ainda. Agradecer ao Senhor por aquilo que eu tenho e pelo que eu não tenho ainda. Sabe lá, Deus, como seria eu 100%? A receita que Deus nos deu, muitas vezes a gente não quer fazer. A gente quer algo mais difícil. A gente busca uma revelação do céu, propriamente dita, que Deus desça em forma espiritual e nos revele algo novo através de anjos, através de profetas, através da sua palavra. Mas nós sabemos que tudo que nós precisamos saber, Deus já deixou para que nós soubéssemos. Deuteronômio 29 vai nos dizer a respeito da receita que Deus nos dá. Deuteronômio 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. O beabá de uma vida ministerial bem-sucedida, de uma vida cristã bem-sucedida, Deus já deixou. É cumprir todas as palavras de Jesus. É ir, pregar, é ajudar a viúva, o órfão, é orar, é jejuar, é amar ao próximo, é se entregar como um sacrifício vivo. A nossa mania, aliás, por achar que isso que Jesus deixou, que Deus deixou para nós fazermos é básico demais, é pouco demais, a gente não faz. Vai procurar fazer coisas mais difíceis ainda. Sabe? Deus deixou para você andar por um lugar fácil, que já foi caminhado por inúmeras pessoas, que Jesus já andou por ele, que tem as pegadas de Cristo para andar, mas a gente muitas vezes prefere seguir o nosso próprio caminho e cair, se tropeçar, se sujar, sendo que existe um caminho pelo qual eu já posso seguir e que outras pessoas já seguiram, que tem o exemplo de eu fazer e que muitas vezes eu deixo para o lado, porque por achar que é simples demais. Andar em obediência é fácil demais, eu preciso de algo do novo, algo do céu, eu preciso de algo quente do Senhor. Mas eu não ando em obediência, eu não ando em temor, eu não ando em amor, eu não ando em santidade. Mas eu preciso sempre de algo novo do céu. O básico eu vou deixando para trás. Quando eu esqueço o básico do Senhor na minha vida, a gente começa a fazer algo que é bem prático para nós. E que o povo também já fazia, que é murmurar contra o Senhor. E como eu falei anteriormente, nós não precisamos, aliás, Deus não precisa que eu me arrependa para Ele fazer algo na minha vida. Se eu não me arrepender, Ele vai fazer na vida de outra pessoa. Eu preciso me arrepender para participar do que Ele está fazendo. Deus está fazendo um movimento, hoje, há 10 anos atrás,
daqui a 1000 anos, em que eu preciso participar desse movimento. Eu preciso me vestir com roupas brancas, né, que simboliza a santidade. Eu preciso estar em unidade com a igreja de Cristo e eu preciso ser um com Cristo. Quando eu não sou assim, eu começo a murmurar porque as coisas não acontecem. E a murmuração a gente vai ver que é um dos fatores que mais atrasa a promessa na vida dos irmãos. Tanto no passado quanto no presente. Ela não deixa de acontecer. Deus prometeu que ia acontecer, aconteceu. Mas o povo pagou um preço por murmurar. No Egito, no deserto, 40 anos. 400 anos caminhando. Murmurando, andando em círculos. E nós temos exemplos de quando Deus fala com a gente não acredita e ainda faz pouco caso. Sabe quantas vezes, ou quando você já recebeu uma profecia do Senhor, uma palavra do Senhor? Olha, você vai ser assim, eu tenho isso para você, e é isso que Deus fala. E a gente, no nosso coração, fala assim, para mim, é difícil demais. Já aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje, gente. A gente tem exemplo de Sara, de Abraão. Abraão correndo feito um doido quando os anjos do Senhor desceram para ter com ele, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Foi em casa, mandou a mulher fazer pão e tal, e voltou lá, ficou debaixo da árvore com os anjos, com os homens de Deus e com o Senhor. E o Senhor falava para Abraão que na primavera eu vou voltar e visitar Sara e ela vai ter um filho. E Sara lá na casa, né, escutando, ri com ela mesma e pensa, como é que pode? Eu já velho, meu marido já velho, eu vou passar por uma graça dessa? E daí o Senhor falando para Abraão lá longe, olha, Sara está rindo, pensando ela que não pode acontecer. Há algo que Deus não possa fazer? Há alguém que Deus não possa capacitar? Mais à frente, nós vamos ver que no nascimento de João Batista, quando o pai de João Batista não creu que ele seria pai, né, porque a mulher dele era estéril, o anjo não, e assim como na vida de Abraão, Deus não desfez a promessa. Nasceu o filho. Na vida de Zacarias, pai de João Batista, Deus não desfez a promessa. Nasceu o filho. Entretanto, Zacarias ficou mudo. E há historiadores que falam que ele ficou mudo e surdo. Só no dia do batismo do menino foi o que ele falou. E assim como nós temos exemplos errados de descrer naquilo que Deus fala para nós, nós temos o exemplo certo, um exemplo que deu certíssimo. Nós temos o exemplo de Maria, que quando escutou que ia ser mãe de Jesus, falou, eis aqui tua serva, faz em mim segundo a tua vontade. Hoje, como um culto de domingo, de Dia das Mães, Maria é celebrada em muitas igrejas católicas, e o exemplo de, não da maternidade, mas de aceitar o que Deus fala comigo. Sabe, a gente tem muita facilidade em aceitar as coisas ruins que as pessoas falam e não aceita as coisas boas que Deus fala. Porque os pensamentos e os planos e os sonhos de Deus, para mim, são maiores do que o que eu penso. Então, quando Deus fala que eu sou geração eleita, se eu não me importar como geração eleita, eu nunca vou acreditar no que Deus está falando. Mas eu vou acreditar em alguém que fala que eu sou um falso cristão, que eu não vou para o céu, que a minha religião é furada, que Jesus não veio, que isso não existe, que eu sou um fracassado e tal, e tal. Acredito em várias palavras negativas, mas não consigo acreditar em algo que Deus diz a meu respeito. Sabe, Deus tem falado alguma coisa a seu respeito ultimamente? A gente precisa aprender a crer. Porque se nós não cremos, nós não conseguimos adorar.
Quando Jesus volta, quando Jesus ressuscita, Tomé vai até ele e toca nas chagas dele para ter certeza que era Jesus. E Jesus fala para ele que você acreditou porque você creu, porque você viu, porque você tocou. Bem-aventurados que não viram e creem. Sabe, Jesus estava falando da gente. A gente é bem-aventurado, pessoas mais que felizes, que não viram o que Jesus fez, mas creem que Ele fez. E como alguém que crê que Jesus fez as coisas que Ele fez, não consegue bem dizer isso, não consegue se alegrar nisso. Se eu não creio, eu não sigo. O tema, para mim, é muito difícil escolher um tema de ministração, porque eu pego várias referências e cada referência me dá uma ideia diferente. Mas todas essas convergiram para o tema segue-me, ou me segue. Não tem como seguir quem eu não acredito. Eu não vou seguir alguém que eu não sei para onde está indo, porque eu não acredito no que ele fala, no que ele fez, no que ele faz. Eu não vou me alegrar ou adorar a essa pessoa se eu não acredito que ele fez as coisas que ele disse que fez. Então o princípio para adoração é a fé. Se eu tenho fé, eu creio que Jesus fez o que fez, eu creio que Deus enviou seu Filho, eu creio que Ele fez as maravilhas que Ele fez, e eu o adoro por isso. Se a minha fé é pouca, eu começo a duvidar que Jesus é realmente o Filho de Deus. Como existem religiões que falam que Jesus não é o Filho de Deus, que é só mais um profeta. Se a minha fé é fraca, eu vou começar a acreditar nisso. E como eu vou adorar o Filho de Deus se eu não acredito nele? Se a Bíblia hoje falasse que foi Jonas que engoliu o peixe, a gente tem que acreditar. Moisés atravessou o mar no jet ski, numa balsa, está na Bíblia, tem que acreditar. Se eu não consigo acreditar no meu livro de fé e conduta, eu não consigo seguir o que está nela. E hoje, infelizmente, existem pessoas que acreditam somente em uma parte da palavra, que não acreditam na Bíblia na totalidade, que não acreditam na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que acreditam somente em algumas partes que convém. Se eu não acredito nas palavras do Senhor, como que eu vou seguir? Eu vou seguir só o que me convém? E se o céu não convier para mim? Para muitas pessoas, a gente que crê na Bíblia é igual abestado, igual doido. Mas como eu falei antes, porque a gente acredita no que não vê. Mas Jesus já sabia que a gente ia ser tratado assim. Por isso ele fala para Tomé, olha, tu só está crendo que sou eu porque tu pegou nas minhas feridas. Mas vai ter gente que não vai nem participar disso, que não vai ter ceia comigo, que não viu meus milagres, que não pegou nas minhas feridas, vai crer e vai ser bem-aventurado. Vai ser muito mais feliz, porque crê em mim. Crê que eu ressuscitei. Se a gente não crê que Jesus ressuscitou, nossa caminhada como cristão é em vão. Porque a minha vida eterna depende de Jesus ressuscitar. Se Jesus não ressuscitasse, não teria vida eterna. Jesus ressuscitou, passou 40 dias na terra ministrando, e eu creio nisso. Tanto é que quando existem igrejas pentecostais que em momentos de expulsar demônios e tal, eles perguntam para as pessoas que estão aflitas se eles creem que Jesus voltou em carne. Se eles creem que Jesus voltou. Eles creem que Jesus veio em carne, que morreu e ressuscitou. Se eu não creio que Jesus é Filho de Deus e ressuscitou, eu não tenho salvação, gente. Não tem como ter salvação se eu não acredito no homem. E, como eu falei, a questão de pessoas que acreditam parcialmente na palavra, que ora acreditam no versículo, ora não acreditam em outro, vem muito da evolução que a igreja está tendo. Hoje a igreja é muito inteligente. Existem pessoas muito dotadas de conhecimento nas igrejas, mas infelizmente é burra na fé. Sabe,
a palavra fala assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio. Eu posso conquistar pessoas e pessoas com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com a minha eloquência, e perder a mim próprio, nem eu acreditando no que eu estou falando. Muitas igrejas e muitas pessoas no mundo cristão, e às vezes até muitos de nós, acabam discutindo sobre coisas que nem têm relevância. Sobre o dia que Jesus vai voltar, igual eu falei, se ele vai voltar no começo da tribulação, no meio da tribulação, no final. Ele voltando é o que importa. Para nós sermos salvos, resgatados e morar na Nova Jerusalém, o que é que precisa acontecer? Tribulação? Guerra? Precisa Jesus voltar. Só o que precisa acontecer é Jesus voltar. O que vem antes ou depois não me interessa, não deveria nos interessar. E a volta de Cristo, a certeza que Jesus vai voltar, e eu saber que ele vai voltar, deveria criar em mim uma necessidade de me colocar no lugar que Jesus vai me encontrar. Porque se eu sei que o ônibus que vai para Brasília passa lá na BR, eu consigo pegar ele esperando ele aqui? Na porta da senhora? Eu consigo pegar esse ônibus? Muitas vezes é assim que a gente está na caminhada cristã. Jesus vai voltar, é fato. Vai voltar lá na BR. E eu estou bem aqui, na porta de casa. Jesus vai voltar na BR, quer dizer que ele espera encontrar uma igreja santa, uma igreja santificada, com suas vestes brancas, uma igreja que o adora, uma igreja que anda diferente do que o sistema do mundo anda, uma igreja que busca fazer as coisas que está na lei, busca fazer as coisas que Jesus falou para fazer, que ama, que intercede, que ora, que... Sabe, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se essa igreja não existe, ele vai voltar e essa igreja vai ficar. Se eu não me colocar no lugar que Jesus vai voltar, eu não vou com ele. E sabe, essa ideia de arrebatamento surpresa não existe. A gente vai estar contando aqui, de repente, Dona Cacilda some. Foi arrebatado, nós tudo fica. Aí ela fica assim, meu Deus, cadê a Dona Cacilda? Não, foi arrebatado. Sim, cadê Jesus que não voltou? A palavra fala que o céu vai se abrir, trombetas vão tocar, vai ter coro de anjo, e ninguém vai ver isso. Você acredita que ninguém vai ver isso? Quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Não existirá um que vai ficar desapercebido na volta de Cristo. Todo joelho se dobrará. Sabe? E é necessário que para seguir Jesus, nós estejamos no lugar que ele andou. Como é que eu vou seguir o cara se eu não estou andando no lugar que ele andou? Se eu não estou fazendo as coisas que ele fez? Se eu não estou sendo quem ele deixou para ser? Se Jesus vai voltar no começo da tribulação, é melhor para nós, e não sofre. Se ele vai voltar no meio, sofreu um pouco. Se ele vai voltar no final, vai sofrer um bocado. Mas vai voltar. Não se preocupe com o dia e nem com a hora. Mas se preocupe em estar pronto. Muitas vezes nós estamos dizendo assim, mas Jesus... a Dona Cacilda, que é mais antiga no Evangelho, ela deve ter escutado muito que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu tenho 10 anos de convertido, tem 10 anos que eu escuto que Jesus está voltando. Mas nem por isso eu deixo de me preparar. Deslizo, caio como qualquer outra pessoa, mas sempre estou ali. Jesus, o Senhor vai voltar, preciso me arrumar. Preciso me arrumar. Preciso me arrumar. Preciso me arrumar. A certeza que Jesus vai voltar é a certeza que eu tenho que ter de me colocar no caminho e seguir. O interessante é que as coisas, como eu falei anteriormente, as coisas práticas e fáceis de seguir, nós não queremos. Nós buscamos algo, entender o sobrenatural de Deus, muitas vezes para poder se aprontar só quando ele estiver perto mesmo de voltar. Sabe quando
a gente tem que fazer alguma coisa ou sair para algum lugar e deixa para arrumar em cima da hora. Porque sabe que tem que estar em tal lugar, tal horário, e tem um limite de tempo para tal horário e tem que passar arrumar em cima da hora. Muitas vezes a gente age assim. E a igreja busca isso. De querer se aprontar, muitas vezes, só quando Jesus está tocando a trombeta já. Sabe? E não tem mais tempo, gente. O tempo para a gente se arrumar na presença do Senhor é agora. Não é amanhã, porque a gente não sabe se vai estar vivo. Não é ontem, porque já passou. É agora, é hoje, aqui, ó. Agora. Enquanto eu estou falando, o seu coração, a sua mente está sendo sondada pelas palavras de Jesus. Está sendo visitada pelo Espírito Santo e é passiva de repreensão, é passiva de salvação, é passiva de compreensão e perdão. Sabe, a gente precisa entrar no culto pedindo perdão, saindo pedindo perdão e sendo perdoado todos os dias para que a misericórdia nos alcance. Porque aquele, é um versículo de Provérbios, aquele que se arrepende e deixa de praticar, alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor vai me alcançar quando eu deixar de praticar esse pecado, me arrepender dele, parar de praticar. Vou ser passivo de alcançar a misericórdia. Mas a gente quer saber se existem debates, eu não sei se com certeza vocês não estão a par disso, porque é mais recente. De gente que critica igreja que ceia com suco, que ceia com refrigerante, que ceia com pão de padaria, que ceia com biscoito, que ceia com pão feito de massa caseira. Sabe, a sua ceia é de vinho ou é de refrigerante? Ou é de suco? Tem lugar aí, e tem ministérios que vão para fora, que eles ceiam água e banana. Mas o entendimento do que é o corpo de Cristo é muito maior do que quem ceia vinho e pão. Ou quem ceia suco de uva e pão. Muitas vezes a gente está aqui ceando e, como ordenança do me segue, ou do segue-me, Jesus nos falou para, todas as vezes que nos reunirmos e cortar o pão e tomar o cálice, lembrar o sofrimento dele até que ele venha. Muitas vezes nós estamos aqui com o nosso copo de suco de uva e nosso pãozinho comprado na padaria, sem discernimento nenhum de que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Enquanto lá no sertão da Paraíba, lá no Kuwait, na África, as pessoas ceiam com um pedaço de rapadura e com a bolacha, com a banana e uma água de coco. Mas é o corpo e o sangue de Cristo no coração delas para trazer mudança de vida. Se eu sigo Jesus, como digo que sigo, como cristão que sou, e esse seguir não traz mudanças de vida, não traz mudança de conduta, de postura, não é Jesus que eu estou seguindo. Não bíblico. Pode ser o Jesus que eu criei, mas não é Jesus bíblico. E daí, ainda bem que a gente tem esse entendimento de que não deve, ou pelo menos não precisa estar perdendo tempo com essas discussões bestas. De se A ou B, C ou D, a minha igreja não tem uma parede que é quase preta, ou não tem parede, ou a luz é de um jeito, o telhado é de outro. São discussões que não trazem ganho nenhum para a minha vida cristã. Hoje nós deveríamos ter um debate mais fiel e mais dolorido, um com a vida do outro, em perguntar: e aí, tu vai deixar de pecar quando? E aí, tu vai se aprontar quando para ser um servo de Jesus? Porque está esperando o quê para ser um cristão de verdade? Esses debates são o que trazem relevância para nossas vidas. Quando que nós vamos criar vergonha na cara e virar cristão de verdade? Parar de falar palavrão, parar de conversas que não geram crescimento nenhum, parar de procrastinar, parar de se esconder, sabe? Essas coisas que atrasam a nossa vida mesmo. Se a minha igreja tem 3, 4 caixas de som, 2 ou 3 luzes, não vai adiantar nada a volta de Cristo. Agora, eu que estou na posição certa, fazendo o que Ele mandou fazer, Ele pode voltar hoje, amanhã ou agora, eu vou saber. É nós, estamos juntos. Voltou? Estou na glória. A sua certeza hoje, se Jesus volta hoje,
Qual que é? E eu quase terminando. Outra verdade sobre seguir Jesus e que muita gente esquece, principalmente o cristão, é que a gente acha que eu estava no mundo, agora eu estou seguindo Jesus, minha vida vai melhorar 100%. Uai, gente, não existe amadurecimento sem tribulação. Quer amadurecer? Tu vai ser provado. Tu quer crescer? Tu vai ser provado, vai ser atribulado, vai ser confrontado, vai ser questionado, vai ser esmagado, pisado, criticado, apontado. Não existe no Evangelho crescimento e amadurecimento sem sofrimento. Ah, minha vida, estou sofrendo e está assim, está assim. Sim, está crescendo. É assim mesmo. Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Nos gloriemos nas tribulações, sabendo que produz paciência. Nós nos desesperamos muitas vezes quando a gente está sendo atribulado, confrontado, está passando por uma situação ruim. A gente quer logo sair dela, né? Porque ninguém gosta de problema. Quando a gente está no problema, a gente quer sair dele. Mas a palavra fala que a tribulação produz o que primeiro? Paciência. Isso vai acabar. É só uma fase ruim. Vai acabar. Quando essa fase ruim acabar, ela vai gerar em mim uma paciência de esperar ela acabar, certo? Quando essa paciência vai me gerar uma experiência. Quando acontecer de novo, eu já vou saber. Ah, já passei por isso. Tenho experiência. Vai passar de novo. Vai acabar. E a experiência gera esperança. A esperança que isso vai acontecer e que isso vai passar. E essa esperança não nos envergonha de passar por tribulações, porque Jesus já morreu por nós. E nós temos o Espírito Santo que é dado a nós em nossos corações. Sabe, se a gente conseguisse linkar lá o começo da palavra sobre adorar a Deus, bendizer ao Senhor, com essa parte das tribulações, eu entenderia que quando eu estou passando por uma prova, como se fala nas igrejas, por um deserto, eu vou saber que a minha vitória vem dali, não vem de fora. Eu estou passando, como o irmão Lázaro cantava, né? Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não estou na prova, eu estou passando. Estou passando. Gerúndio, né? O verbo no gerúndio quer dizer uma ação que está sendo praticada. Você não está num problema. Você está percorrendo um problema. Está passando por um problema. Não está parado. Esse problema vai te gerar paciência até ele acabar. Para quando ele voltar de novo, tu ter experiência. Já falou com alguém ignorante?
que eu sou um. Quando tu fala com alguém bruto, que aí tu vai falar com ele de novo, tu já sabe como é que ele fala. Esse bicho é ignorante, eu vou falar com ele de outra maneira. Eu não vou nem falar com ele. Acho que eu usei um exemplo um pouco ruim. Mas esse exemplo serve. Vai falar com alguém que você já tretou, já brigou, já se desentendeu, ficou brigado um tempo, gerou paciência, essa paciência gerou experiência. Algo que você falou que machucou essa pessoa, você não vai mais falar. Porque você já sabe qual é o ponto fraco dela. Eu não vou falar que fulano é desse jeito porque ele não gosta. Eu vou criar outro problema. O problema que eu passei lá, que demorou a passar, que me gerou paciência, me gerou experiência. E a experiência vai me gerar uma esperança, que é que eu vou encontrar uma maneira de ser Jesus na vida de alguém. Porque o Espírito Santo, como a palavra fala, já está em mim. Tiago, ainda sobre a perseverança, Tiago 1, 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago é difícil de achar. Amém? Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem exceção, ser-lhe-á dado. Mas peçam com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. A paciência, no entanto, realiza uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Quando eu estou em tribulação, ao seguir Jesus, essa paciência que me é gerada não é sobre esperar o problema passar, mas de saber agir em meio à tribulação. O remédio de todo cristão em uma tribulação é oração e jejum. Oração, jejum, oração. Estou na prova, vou orar. Estou passando por uma tribulação, vou orar. Vou ler a palavra, vou jejuar. Porque os melhores conselhos para saber como agir em todas as situações, como a gente já falou mais cedo, vem daqui. Se eu levo uma vida de oração, de leitura e de jejum, eu vou estar apto para saber discernir o que é de Deus e o que não é. Quando a tribulação começa e quando ela termina. E se eu vou sair dessa tribulação com efeito de paciência, gerando perfeição, para não me faltar nada, e saber agir novamente quando acontecer, ou se eu vou cair no mesmo erro e cometer os mesmos deslizes que essa tribulação me gerou. Porque toda prova no caminho de Jesus gera algo em nós. Toda tribulação, enquanto a gente está seguindo a Jesus, gera algo em nós. Ou gera desânimo, ou gera falta de empatia, ou gera esfriamento, vai gerar alguma coisa na gente. Se a gente não estiver ligado, a gente vai morrendo aos poucos. Aos poucos. E o Evangelho não vai mais fazer efeito na vida da gente, porque nós não queremos deixar fazer efeito. O maior segredo para ser próspero, para ser abençoado, para ser alguém que adora a Deus, para ser alguém leal, para ser alguém amigo, para ser alguém fiel a Deus e fiel aos homens, fiel aos seus princípios, amigo de Deus, amigo das pessoas. Sabe, existe uma receita base para isso, a gente já leu, Gálatas 2:20.
tem uma circunstância bem interessante em Gálatas 2:20. A gente vai reler. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a receita para ser próspero, amigo, fiel, um melhor marido, um melhor funcionário, um melhor cristão, é estar crucificado com Cristo. Sabe? E sabe por que a gente falou sobre tribulação, sobre bendizer o Senhor? Porque quando a gente fala sobre estar crucificado com Cristo, na minha cabeça eu me enxergo na cruz já, crucificado literalmente. Mas eu não me enxergo como que eu cheguei lá. Alguém aqui imagina que a gente pode se autocrucificar? Você pode se colocar numa cruz sozinho? Se pregar numa cruz sozinho? Não. Jesus não se colocou, ele aceitou a sua cruz, o seu sacrifício, mas o povo colocou Jesus na cruz. Para a gente ser crucificado, nós precisamos de um carrasco. Sabe? Você não se coloca, por mais cristão que você seja, você não se coloca no lugar de crucificação. Alguém te crucifica. E como a gente não entende, a gente quer toda hora sair de lá. Porque tem alguém me crucificando. Mas é para isso que Deus me chamou. Já estou crucificado com Cristo. Alguém colocou do lado de Jesus, não colocou? Ou você acha que ele subiu lá e se pregou sozinho? Ele pode até pregar os pés, pregar um dos braços e o outro. Alguém crucificou ele. Para você estar crucificado, alguém tem que te crucificar. Tem que tomar a sua cruz para seguir a Jesus, certo? A cruz que Jesus tomou era de... Como é o nome do cara lá que tem que ser crucificado no lugar de Jesus? Barrabás. A cruz que Jesus tomou era de Barrabás. Mais pesada, maior. Tome cada um a sua cruz e me siga. Porque vai alguém te pregar lá em cima. Sabe, muitas vezes essa pessoa... eu gosto desse termo, desafeto. Eu assisti muito jornal e os caras falavam que o desafeto matou não sei quem. É alguém sem afeto. É um desafeto. Sabe, todos nós temos alguém que é desafeto. Que a gente não gosta. É essa pessoa que você está pensando mesmo. É justamente ela que Jesus quer salvar. Justamente. Ele quer usar você. Justamente esse que está falando mal, justamente esse que mente, justamente esse que já te prejudicou, justamente esse que não vai com a sua cara. É esse que Jesus quer salvar. Ele quer usar você. Sabe? Porque quando o que nós temos de entendimento sobre amigo, o amigo é aquele que me aproxima de Jesus, certo? Quem me aproxima de Jesus é quem me crucifica. Certo? Quem me crucifica é meu inimigo. Então meu inimigo é o meu amigo. Quer ver isso na Bíblia? Quando Pedro quis morrer por Jesus, ele falou, Jesus falou que ia beber um cálice e tal, que ia ter que morrer, e Pedro falou que não, que ele ia morrer no lugar, e Pedro falou que é para ele, para trás de mim, Satanás. Tu só entende das coisas dos homens, tu não entende das coisas de Deus. Quando Jesus estava na ceia, que ele olha para a cara de Judas assim, ele fala, macho, ele fala, amigo, faz o que tu tem que fazer, mas faz logo. O amigo que Jesus chamou foi quem colocou ele na cruz. E quem quis defender Jesus da cruz, ele chamou de demônio, de filho de diabo, Satanás. A nossa concepção sobre nos crucificarmos com Cristo é algo que eu me coloco. Algo que eu vou por livre espontânea vontade. Paulo fala que nós devemos nos entregar como um sacrifício vivo, perfeito a Jesus. Sabe, o sacrifício, ele é sacrificado por alguém. Quando eu entendo que como um sacrifício vivo eu me entrego, eu não estou ligando para quem vai me crucificar. Eu já me entreguei. E Jesus quer que nós
permaneçamos crucificados com Ele. Porque a cruz, gente, a cruz, ela é a única coisa que vai tirar você do mundo, é a cruz. Quer sair da influência do mundo? Esteja crucificado com Jesus. O mundo não vai mais agir e te influenciar se você já estiver crucificado com Cristo. Por quê? Porque você já morreu para o mundo. A vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Fechei aqui mais para falar com você. Jesus, o id que Jesus nos manda é após o segue-me. Toma sua cruz e me segue. Jesus vai falar, vai pelos cantos do mundo e pregar o evangelho. Quando eu vou para o mundo para resgatar as pessoas, eu tenho muito menos chance de ser influenciado se eu tiver pregado na cruz. Porque o mundo já morreu para mim. Não existe mais nada que alguém fale lá fora que cause vontade dentro de mim. Porque as minhas vontades já morreram para o mundo. A minha vontade agora é Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé em Cristo, que me amou e por mim se entregou. A cruz, gente, que nós devemos nos colocar, ou ser colocados para seguir Jesus, só tem lugar para um. E esse lugar é só o meu, é só o seu. Não cabe mais ninguém. Não tem como você atribuir a sua entrega a outra pessoa. Não tem como eu chegar aqui e dizer assim, eu não orei direito porque a dona Cacilda não foi. Eu não louvei direito porque a irmã que toca a bateria não foi. Eu não consigo, eu não posso atribuir a minha responsabilidade a outra pessoa porque a cruz é minha. É minha. Tem muita gente indo para a Seara para ministrar a palavra do Senhor e se transforma por lá porque não está crucificado com Jesus. Sabe namoro evangelista? Que o menino é crente, a menina não é? Não, eu vou ganhar ela para Jesus. Ou vou ganhar ele para Jesus. Não está crucificado com Cristo, daqui a pouco está os dois desviados. Vou ministrar lá fora, eu vou fazer evangelismo de rua. Eu não estou crucificado com Cristo, vou fazer evangelismo em festa, vou para o carnaval, que é muito normal fazer evangelismo no carnaval. Não estou crucificado com Cristo. Os desejos do mundo começam a arder no meu coração e eu abandono Jesus, porque eu nem estou na cruz. Sabe? O seguir a Cristo é até o último minuto. Mas tem gente que segue igual a Via Sacra. Todo mundo já sabe o que é a Via Sacra, né? Que faz o caminho de Jesus até o Calvário. Tem gente que segue Jesus assim, só olhando Jesus ir e seguindo até ele ir. Vai, quando ele chega na cruz, tá lá ele. Você está embaixo, volta para casa. Segue Jesus até um ponto em que você quer. Mas eu seguir Jesus é na totalidade. É por isso que muitas vezes eu não consigo desempenhar um papel social bem, porque eu sou influenciado por um pensamento externo, pelas opções externas, sou influenciado pelas verdades que para nós são mentiras, que o sistema do mundo me traz, porque eu não estou crucificado com Cristo, eu não segui Ele até a cruz, eu segui Ele até o meio do caminho. E daí o mundo não morreu para mim, não é Cristo que vive em mim, mas sou eu. O mundo não morreu para mim, quando o mundo faz lança a rede, eu estou lá dentro. Posso até me debater, igual o peixe se debate na rede para sair, mas aí o mundo me arrasta, até que ele me captura. Uma vida de quem segue a Jesus, ele tem que seguir até a hora de ser crucificado e permanecer lá. Permanecer crucificado. E isso é diariamente. Diariamente. Sabe quando eu falei por atacado? Que o cristão quer viver uma vida por atacado? Nós sabemos que
para ter uma vida com Jesus, nós precisamos de uma sequência, né? Ler a palavra, orar e meditar diariamente. Aí muitas vezes o cristão ele vem para o culto, ele lê a palavra do culto, que vale para a semana toda. Ele ora no culto, é equivalente à semana toda. Ele jejua o tempo que ele está aqui, que é equivalente à semana toda. Aí quando é que ele vai fazer isso de novo? Na outra semana. É por atacado. Em vez de eu ler o capítulo da Bíblia todos os dias, porque a palavra fala que eu devo meditar na lei dia e noite. Ao invés de eu ler todos os dias e me aprofundar com Jesus, todos os dias, não faço isso no domingo, de uma vez só. Ainda mais eu que trago muitas citações, eu li para a semana todinha. Daí eu não vou mais ler a semana toda. No outro domingo eu venho aqui e absorvo de novo. E no outro domingo eu venho aqui por atacado. Eu pego um pacote da semana, pacote bíblico, de oração, de leitura, de louvor, vou para minha casa, domingo que vem eu pego outro pacote, e no meio da semana o Satanás, ó, foi no meu espinhaço. Prova, chibata. Existe um ditado que fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Sabe, tem gente que quer se matar com a própria palavra. E tem gente que se cura com a própria palavra. É só você saber qual que você quer. Se matar ou se curar. A Bíblia nos fala que nós devemos meditar na palavra, que ela não deve nos apartar de nós nem de dia nem de noite. Medita nessa palavra de dia e de noite, em tempo e em fora de tempo. Essa é a dosagem. Não é pegar uma cartela de Buscopan e tomar a cartela toda num dia só. Vai te curar? Não. Vai te matar. A cruz, ela tira toda a influência que nós temos com o mundo. Por isso que Deus quer que nós sejamos crucificados com Cristo, nós tomamos nossa cruz, para que a influência do mundo sobre nós ela venha cair por terra. Para finalizar, a gente vai ler Lucas, do capítulo 9, do versículo 23 ao 26. Lucas 9, do 23 ao 26. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e... Alguém está com a Bíblia aberta aí? Tá? A tua Bíblia fala diariamente ou fala todos os dias? O primeiro? 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser a mim, vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga. Alguém fala... A minha fala dia a dia. A tua fala o quê? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga. É a cada dia, né? Então não é a cruz só no começo do mês ou no final do mês na ceia, né? Então é a cruz todo dia. Então todo dia tem alguém me crucificando, certo? Então todo dia eu sou afligido, certo? Agora eu tenho um motivo para bendizer o Senhor, não tenho? Eu não tenho motivo para glorificar o nome do Senhor agora. Todos os dias eu tenho que seguir ao Senhor. Pegar a minha cruz. Acordei de manhã, já tô com a cruz nos ombros. Só esperando alguém bater o martelo. E dizia a todos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, esqueça as suas vontades, os seus valores, e se entregue a mim. E diariamente tome a sua cruz e siga-me. Sabe, não é tomar a cruz e ficar parado, não é tomar a cruz e viver uma vida de apostasia, é tomar uma cruz e seguir os passos que Jesus fez. O que foi que Jesus fez quando colocaram a cruz nos ombros dele? Tem um vídeo bem bom da Paixão de Cristo. Que no final do chicote eles colocavam um pedaço de osso e um pedaço de ferro, para quando o chicote fosse trazer pelo menos um pedaço de carne. Então quando Jesus colocou a cruz nos ombros, quando colocaram a cruz nos ombros dele, ele não saiu caminhando desfilando não, gente.
Quem assistiu a Paixão de Cristo sabe que foi cuspido, foi esmurrado, foi chicoteado, coroa de espinho, estava sangrando, estava sem força. O José de Arimateia tinha ido para celebrar a Páscoa, pegou o pedaço da... José de Arimateia não. Simão Sirineu tinha ido para celebrar a Páscoa, talvez, pegou no meio do caminho de Jesus com a cruz e foi lá ajudar Jesus a carregar a cruz. Errou chicotado também. Sabe, não espera, gente, que na caminhada com Cristo, na qual ele disse que eu devo seguir todos os dias e tomar a minha cruz, eu vou ter umas pessoas jogando pétalas de rosa no meu caminho, gente. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de renúncia. E renunciar não é bom. Se a tua vida está fácil no Evangelho, é porque está no Evangelho errado. Está errado. Se aquilo que a gente faz como cristãos não nos constrange, não cria em nós a vontade de mudar, um sentimento de vergonha perante ao Senhor, é um Evangelho errado, gente. Eu estou entendendo errado. Eu não estou entendendo, ninguém está me explicando, porque eu tenho que ler a palavra e ser constrangido por ela. Eu tenho que pegar isso aqui e dizer assim, olha, todos os dias, diariamente, todo dia, a cada dia, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Negar as minhas vontades. Qual é a vontade que eu tenho quando eu pego uma cruz pesada? É largar fora e correr, que eu não preciso disso. Negar essa minha vontade de abandonar o barco. Negar essa minha vontade de dizer que não dá, que não pode, que eu não consigo. Deus é mais na nossa vida, gente. Maior o que está em nós do que o que está lá fora. Sabe, uma vida de cristão que segue a Jesus é uma vida de renúncia. Não pensa que é só renunciar. Renunciar é ser chicotado. Porque tu tem que ser crucificado. Não adianta tu sair para ir para lá, a torta direita, carregando a cruz, e ninguém te prega na madeira. Sabe, se você colocar na cabeça um pouquinho do sofrimento de Jesus e entender o que é colocar a sua cruz e me seguir, você vai saber que não é fácil seguir Jesus. Vai saber que não é alegria, que não é só sorriso. Você pode chorar hoje, mas um dia o sol da justiça vai raiar. Quando o salmista fala que a alegria vem pela manhã, ele está falando do sol da justiça, que é Jesus, que vai voltar e vai nos levar para um lugar que não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem lágrima, porque todas as coisas se passaram. Mas eu preciso seguir a Jesus crucificado. Negando as minhas vontades, negando o desejo que eu tenho de dizer assim, isso aqui não dá para mim mais não, gente. Eu vou capinar um lote, eu vou ficar Lula. Seguir a Jesus e viver a vida de Cristo é representar Jesus em todas as esferas, todas. A Nive na faculdade, eu no trabalho, você na sua empresa, a Fiamma na escola, a Dona Ana dentro de casa, a Dona Catarina na Taguatinga, o Nenê nas conversas dele. Não é só aqui não. Eu começo calminho e depois eu começo a me estressar. Porque eu não consigo entender como é que isso não está impregnado na gente. Como é que alguém consegue desassociar, ou seja, deixar de lado esses fatos na vida cristã, de querer ter uma vida sem sofrimento, sem trabalho, sem problema, e seguir a Cristo, sendo que nem Cristo foi poupado. O Filho de Deus que morreu, e a gente leu, Deus faz cuidado, ninguém vive sem, né? Ninguém vive sem dificuldade. A gente acabou de ler que a dificuldade ela gera em nós esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai voltar para me salvar. Aleluia. Porque aqueles que têm até muito bem fácil. Sabe? Eu tenho que representar Jesus, gente, em todas as esferas, em todos os lugares. Sabe? Eu não vou virar um crente chato, para estar toda hora interrompendo as pessoas e falando de Jesus, mas saber me colocar no momento certo. Sabe? Saber me posicionar como cristão no momento certo.
Saber oferecer a ajuda necessária no momento certo. E não ser cristão somente aqui, ter uma vida de entrega aqui dentro, ter uma vida de renúncia dentro dessas colunas que nem tem parede ainda. Para depois lá fora não saber o que é renúncia, gente. Vai ter, né? Vai, tá quase. E tá perto, viu, dona Cacilda? Tá na vontade de Deus. Tá perto. A pessoa ia ter paciência, né? É a nossa prova. Sabe que a prova não gera paciência? Eu estou gerando paciência. Aí quando essa daqui for concluída, tem lá de trás. Aí vai voltar experiente. Pois é. É isso que a palavra está me dizendo. Sabe? Quando eu entendo a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu consigo empregar ela em qualquer conversa. Em qualquer conversa. O que falta para nós é sermos seguidores de Jesus de verdade. Segui-lo de corpo, alma e espírito. Meu espírito quer sacrificar, mas meu corpo não quer. Então eu tenho que sacrificar meu corpo. Sabe? A Bíblia fala que nós temos uma luta travada entre alma e espírito. Corpo e alma. A carne quer vencer o espírito. A carne não quer sacrificar não, gente. Mas o espírito quer. Né? A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aproveita que ela está fraca e já mata. Já crucifica logo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro sobre o que é seguir Jesus. Seguir Jesus é muito além de eu vir ao culto. É muito mais do que isso. É muito. Aqui eu venho devolver o que eu pego no meio do caminho dele. Aqui eu venho bem dizer, venho adorar o Senhor, bendiz a minha alma por tudo que o Senhor tem feito. Eita, domingo tem culto, eu vou bem dizer ao Senhor. O leão de Judá prevaleceu, a primeira música que a gente cantou. E os povos virão e verão, aprenderão a sua lei, porque a sua justiça governará. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Parabéns para a dona Cacilda, que é Dia das Mães. Parabéns para a dona Ana, que é Dia das Mães. Parabéns à esposa. As meninas que não vão ser mãe só no futuro. Amém? Hã? Tu cuida de Samuel como filho, né? Parabéns para tu que cuida de Samuel como filho. Que Deus nos dê uma semana de bênçãos. Eu vou ser ousado. Que Deus te dê uma semana de luta para tu criar vergonha na cara e aprender a ser crente. Tá muita? Nada não. Deus nunca dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Se você está conseguindo é porque você consegue. Tem até sentido. Que Deus te dê uma semana de revelações da palavra dele. Fechada, tu não vai saber nada. Que Deus nos dê uma semana de comprometimento com a palavra. Que Deus nos dê uma semana repleta da presença dele. Que qualquer lugar que você for, você consiga exercer o seu ministério, que é pregar a palavra do Senhor. Sabe, não precisa ler um versículo inteiro, não precisa ler um capítulo inteiro. O momento que você gasta com alguém para escutar, é Jesus agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Grandes coisas são por vir, grandes coisas.